Então vamos lá, gente. Vamos falar das leituras do mês de julho. Um mês de pequenininhos poderosos, digamos assim. Você já sabe que esse livro aqui não tem roteiro. Eu faço o mínimo de corte possível, só quando eu falo uma besteira muito grande. E eu vou só sentando aqui conversando com vocês sobre as minhas impressões das leituras que foram feitas. E no final eu vou falar sobre 2 filmes que eu vi recentemente. E um é só para constar e o outro é para recomendar para vocês. Esse mês eu tive meu primeiro contato com o diálogo do Platão, de todos que ele tem, que foi Apologia de Sócrates. Que livrinho pequeno, eu recomendo muito essa edição aqui da Vozes de Bolso. Que livrinho pequeno e poderoso. Vamos lá, como é que eu posso tentar conversar sobre esse livro? Os mais conhecidos e mais comentados e são mais senso comum dos filósofos da Grécia clássica antiga sejam Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, e por ordem, né? Um foi mestre do outro. Então, Sócrates, ele não deixou nada escrito. Ele foi quem criou o método socrático, né? E ele tinha uma preocupação, e isso a gente viu naquele livro que eu li lá em janeiro, do Martin Putney, O Mundo da Escrita. Ele tinha uma preocupação com o que estava escrito, a forma como aquilo escrito poderia ser usado como forma de dominação, de alguma forma, e mal interpretado. Então, ele prezava pelos diálogos. Então, por isso que seu aluno, Platão, ao escrever os diálogos, ele tenta preservar essa questão do método socrático, da pergunta com indagação, intuição, enfim. Estou aprendendo, estou entrando nessa área agora, mas vamos voltar ao que é importante, que é sobre esse livrinho. Esse livro, ele vai ser a defesa de Sócrates a partir do momento que ele foi condenado por ateísmo e por subverter os jovens, digamos assim. Mas, gente, isso aqui foi uma condenação política, tipo, as cartas já estavam meio marcadas, né? 3 amigos dele, amigos, né? Muito amigos, né? 3 conhecidos dele, pescar, Meleto, Ânito e Lico, condenaram ele por isso, e existia todo o interesse ali dessa condenação. Sócrates, ele foi condenado, ele foi acusado de sofismo. O que é isso? Era aquele pessoal que era pago para transformar qualquer coisa em verdade. E o que Sócrates fazia com o seu método não era isso. Ele estava em busca da verdade, né? Enfatizar o que era verdade e não transformar qualquer coisa em verdade, que era o que os sofistas faziam. E eles recebiam dinheiro por isso, e Sócrates não recebia nada. Então, ele ganhou o ódio do sofista, porque estava ali competindo de alguma forma, ganhou o ódio de várias pessoas, porque ele estava conseguindo desmentir verdades mentirosas dessas pessoas. E assim ele ficou marcado alvo político. E esse livrinho, ele divide, né, o diálogo, essa apologia de Sócrates, né, que é a defesa dele, ele no momento desse julgamento se defendendo, ele divide em proeme, apresentação do caso, a defesa de Sócrates, a missão divina de Sócrates, conclusão, a contraposta de Sócrates, que é que ele podia apelar da pena, e após a sentença, o que aconteceu. 2 partes me marcaram muito aqui, que é aquela coisa que só sei que nada sei, que não é uma frase especificamente dita por Sócrates, mas que a gente pode entender de onde ela veio, de onde vem isso, a partir desse livro. Em algum momento vai falar que o amigo dele, Querofonte, foi ao oráculo de Delfos e perguntou a Pitonisa se existia alguém mais sábio que Sócrates, e que ela respondeu que não, e que ele ficou assim, não, eu vou provar que isso não é verdade, né? O Sócrates falando isso, eu vou provar que isso não é verdade. Então ele foi atrás dos políticos, dos poetas e dos artesãos, que seriam as pessoas que deteriam maior conhecimento, para provar que elas sabiam mais do que Sócrates, né? E aí Sócrates foi atrás dos políticos e ele viu que aquele que eram os mais famosos eram os que menos tinham conhecimento. E os menos famosos eram os que mais tinham conhecimento. Ele ficou,
Pode ser, mas não concordo ainda que eu sou a pessoa que mais sabe. Foi atrás dos poetas e ele viu que os poetas, eles tinham a capacidade de escrever coisas maravilhosas, mas pouco entendiam do que estava escrevendo. E aí depois ele foi atrás dos artesãos e ele viu que os artesãos tinham muito conhecimento do seu ofício, mas eles não conheciam a limitação daquilo que eles não conheciam. Compreenderam? Então, Sócrates ele chega à conclusão seguinte: sim, talvez eu seja sábio, porque eu tenho noção da minha ignorância, do que eu não sei, e eu tenho noção do que eu realmente sei. E que esse conhecimento de você saber a sua limitação é um conhecimento raro que poucas pessoas têm. Por isso, talvez ele seja mais sábio. Eu vou tentar pegar o trecho aqui, peraí. Sou mais sábio que este homem, pois há o risco de que nenhum de nós não saiba nada belo e bom, mas ele pensa saber algo não sabendo, ao passo que eu, como não sei, também não posso saber. É provável que, ao menos, precisamente nesse ínfimo ponto, eu seja mais sábio do que ele, porque o que não sei, também não penso saber. Vai falar dos artesãos. Cada um deles, por executar com beleza sua técnica, considerava-se o mais sábio também quanto às outras matérias, as mais importantes. E esse seu equívoco pareceu-me encobrir aquela sabedoria, de modo que eu perguntava, em interesse do oráculo, se aceitaria ser assim como sou, ou seja, nem sábio em relação à sabedoria deles, nem ignorante em relação à ignorância, ou se preferia estar em ambas situações em que estão. Respondi a mim mesmo e ao oráculo que me seria mais benéfico ser assim como sou. Então, é aquilo, meus amigos, só sei que nada sei. Daí, a gente segue por todo o caminho da defesa dele, ele vai refutar a questão de que ele corrompeu os jovens, explicando que existe muito mais no mundo pessoas a corromper e que por que ele não seria a pessoa a tentar educar. Também ele vai falar sobre a questão de que ele era ateu. Nossa, mas eu não falava sobre demônios, sobre certas coisas. Como falar de um flautista sem acreditar na música? Coisas assim, né? Ele vai explicando, como é que eu sou ateu se eu falo sobre demônios, se eu falo sobre deuses? Então não tem como eu acredito em algo, né? Ele vai refutando isso através do diálogo e perguntando, questionando. É muito gostoso essa forma como ele constrói. E aí ele é condenado, gente, à morte. E aí ele recebe o direito de apelar, mas ele resolve que ele não vai apelar porque ele acha que isso não seria honroso. Ele não aceita não discursar mais, não fazer mais o que faz, porque ele considera que isso foi um dom que os deuses deu a ele e que ele estaria brigando contra os deuses. Ele não aceita ser exilado, porque ele fala, onde eu for, eu vou continuar fazendo isso. E o próximo lugar vai querer me exilar também. Então, ele meio que aceita a pena de morte. E ele também não aceita, acho que, o dinheiro dos alunos para pagar a soltura dele. E lá no final ele vai fazer um questionamento muito interessante sobre a morte, que eu fiquei pensando muito, e vai casar muito com outro livro aqui, né? O Último Dia do Condenado, que eu já vou falar do Victor Hugo. Deixa eu pegar aqui esse trecho específico sobre a morte. Morte é como emigrar daqui para outro lugar. E é verdade o que se diz, a saber que supostamente todos os mortos estão no outro mundo. Qual bem poderia ser maior do que esses senhores dos juízes? Então, como é que você pode condenar alguém à morte se você não sabe o que vai ter após a morte? E se após a morte for algo melhor? Então, que tipo de condenação é essa? Então, ele fala que ele acredita nisso, ele segue. E ele termina o diálogo, né? Falando assim: faça apenas este pedido a eles. Quando meus filhos atingirem a maturidade, viguem-se, senhores, causando-lhes as mesmas aflições que eu causava a vocês. Se eles lhe parecerem se preocupar com dinheiro, com alguma coisa antes do que com a virtude, e se eles parecerem ser algo não sendo, repreendam-nos, como eu a vocês, porque não se preocupam com o que devem e pensam ser algo quando não são dignos de nada. Se fizerem isso, o efeito que causarão sobre mim mesmo e meus filhos será justo. Tipo, faça o que eu fiz com vocês, né? Porque é isso que ele quer. Mas já é hora de partir. Eu para morrer, vocês para viver. Qual de nós segue para uma sorte melhor? Isto é incerto a todos, exceto ao Deus. Bom demais, bom demais. E aí eu vou... Preparem-se. Esse livrinho vai ter leitura coletiva aberta. Não sou eu a gente não é nenhum especialista em filosofia. A gente está aprendendo, mas esse é um livrinho perfeito para entrar nesse mundo.
os questionamentos, e o que a gente tem aqui é bom demais. A linguagem é muito fácil, tudo é muito simples. É bom demais. Acho que a gente fica olhando tudo como um bicho de 7 cabeças, sabe? E esse vai ser o livro base do nosso próxima fase do clube, que é a leitura de livros gregos. E esse vai ser gratuito, tá? E daqui vão sair vários outros livrinhos pra gente ler, que aí já vai ser dentro do clube. Então, quem quiser entrar no mundo grego, fiquem atentos. E aí, como não falar da pena de morte, né? Do homem tentando fazer sua defesa, depois aceitando. E aí eu venho para Victor Hugo, que eu li junto com o Clube Ethos numa maratona, no sprint de leitura que eles fizeram. Foi meu primeiro contato com o Victor Hugo, entre aspas, porque eu já li Os Miseráveis, mas numa versão adaptada para jovens. Então eu não posso considerar, né, que eu tive muito contato com o Victor Hugo. E aí a gente leu numa noite esse livro. Recomendo essa edição. E eu tenho muita coisa para falar sobre esse livro. Eu amei. Aqui a gente vai acompanhar um condenado à pena de morte. O Victor Hugo, ele tinha um objetivo específico quando ele fez esse livro, que era criticar a pena de morte. E aí, o que ele usa? Ele usa o diário de um condenado, com todos os seus lamúrias, sofrimentos, angústias, seu vai e vem, tudo que um condenado sente, para sensibilizarmos a refletir sobre a pena de morte. E aí, aqui nessa edição, tem 2 prefácios. Um que virou prefácio e uma que virou pós-fácio. O primeiro que virou prefácio é como se fosse uma peça de teatro das pessoas falando sobre aquele livro, tal. Pessoas que não leram o livro querendo comentar sobre o livro. Isso foi uma coisa, eu não tinha percebido, foi uma coisa que a Tati Feltrin, na hora que eu vi a resenha dela, ela falou. Eu percebi que era uma peça de teatro, achei muito interessante, né, de gerar aquele burburinho, aquela crítica ali ao livro e tal. Mas eles estavam criticando as pessoas que não leram o livro, que querem falar sobre ele. Achei sensacional. E daí a gente vai acompanhar esse homem que cometeu um crime de sangue, ou seja, ele matou alguém, e que é um homem mais nobre, não é pobre. Então aqui também tem essa questão de... não é simplesmente por ele ser pobre, sabe? Que ele tá condenado. Qualquer um pode ser. Isso foi pra pegar as pessoas que tinham acesso à leitura, né? Até porque os pobres mesmo, talvez não tivessem o mesmo acesso à leitura do que os ricos, à educação. E a gente, sem saber qual o crime que ele cometeu, sem saber qual é a justiça disso, mas lendo ele falar que é justo que ele seja condenado à morte, a gente tem compaixão por esse homem. A gente consegue ter compaixão pelo sofrimento que ele tá passando ali. E isso é sensacional do Victor Hugo, porque, cara, você não sabe o que ele cometeu. E ali na sala dele, ele tá preso e tem o nome de alguns condenados que já passaram por ali, sabe? E esses condenados cometeram crimes hediondos, tipo tentar matar pai, matar crianças, sabe? Por pura maldade, assim. E aí você fala, mas pra esses aí é justo, mas coitado do condenado aqui. Não, você não sabe o que ele fez, né? Então, isso é muito do que a gente conversou lá no grupo, e a Cláudia, que estava conversando com a gente lá no sprint, ela falou isso, né? Compaixão. E essa compaixão, gente, vem porque nós somos cristãos. Mesmo que você não diz, não, eu não sou ateu. Você está no mundo ocidental, e o mundo ocidental, ele tem a moral cristã extremamente forte, e isso está no nosso DNA, tá? Como ocidental, ou deveria estar. E algumas pistas são dadas para você questionar quem é esse cara, e para ver se você fala assim, tem que morrer mesmo. Porque você vê que ele tem um laço muito importante com a família. Nem a filha lembrava mais dele, a filha pequena estava lembrando mais quem era ele, e ele não tá nem aí que a esposa e a mãe vão ficar sozinhos, que pode até morrer depois que ele morra, sabe? E ainda assim você tem compaixão por ele. Separei 2 trechos. Vou falar aqui. Será mesmo verdade que morrerei antes do fim deste dia? Será verdade que sou eu? Esse ruído surdo de gritos que ouço lá fora, em massa de gente alegre que já se apressa no cais, esses gendarmes que se preparam em suas casernas, esse padre de batina preta, esse outro homem de mãos vermelhas, são todos para mim. Sou eu que vou morrer. Eu, o mesmo que está aqui, que vive, que se move, respira, que está sentado a esta mesa, a qual se parece com qualquer outra mesa e poderia muito bem estar em outro lugar. Eu, enfim,
esse eu que toco e sinto e cujas roupas foram as dobras que aqui estão. Outro trecho que eu separei. Dizem que não é nada, que não se sofre, que é um fim suave, que a morte dessa maneira é bem simplificada. Pois bem, e onde ficam essa agonia de 6 semanas e esse bafo de morte de um dia inteiro? E as angústias desse dia irreparável que vai passando tão lentamente, tão rápido? E essa tortura progressiva que só termina no cadafalso? Né? Tipo, tá, é rápido o fim, mas e esse sofrimento que eu tô passando aqui todo antes desse fim? Isso não conta? Né? Não tenta me convencer de que vai ser tudo bem por causa disso. Esse livro me lembrou muito Convite de Decapitação, do Nabokov. Eu não fiz uma resenha aberta aqui, eu fiz uma resenha pro clube. E tem muito do Victor Hugo no Nabokov, porque tem uma parte que ele fala de uma teia de aranha, que essa aranha aparece também lá no Convite de Decapitação. Tem uma conversa com o carcereiro, que é meio quase uma piada, e que aparece aqui. Tem uma conversa com o outro preso, que também aparece em outro preso aqui, mas no Convite de Decapitação esse outro preso tem um outro papel. O livro Convite de Decapitação vai mais pro surrealismo mágico, ele parece muito, como é que eu posso dizer, Alice no País das Maravilhas, até porque próximo ali de quando Nabokov escreveu o Convite de Decapitação, ele tinha traduzido pro russo Alice no País das Maravilhas, então ele tava meio ali naquela vibe surrealista, sabe? E aqui Victor Hugo escreveu, sei lá, acho que foi 40 anos, a Tati Feltrin comentou, não lembro, 40 anos antes de escrever Os Miseráveis. Eu preciso, gente, ler Os Miseráveis, eu preciso ler O Corcunda de Notre Dame, porque eu amei a escrita de Victor Hugo. As pessoas falam que é muito descritiva e tal. Não sei, essa obra aqui, pra mim, ela é fantástica. E lá no Convite de Decapitação, só voltando, a gente também tem um homem condenado à morte escrevendo sobre essas suas angústias, né? E tudo que ele estava passando. E ele recebe visita de algumas pessoas ali, que é um negócio bem estranho. Que nem... Gente, tem muito. Eu li e fiquei assim, como assim, né? Só que lá em Convite de Decapitação a gente vai falar sobre gnose. É uma outra viagem, uma viagem muito doida. Ok. Voltemos aqui pro livro. E aí, no final, pra mim, a melhor parte desse livro é o pós-fácil do Victor Hugo, que ele escreveu aqui. Porque ele vai falar justamente isso. Somos cristãos. E como cristãos, a gente se condói. E eu quero que você, como cristão, pense no que é a pena de morte, sabe? Peraí. Esse pós-fácil aqui, ele vai meio que pegando como se fosse uma defesa mesmo de advogado, colocando os prós e contras da pena de morte, dando exemplos, mostrando exemplos de pena de morte injusta, mostrando exemplos de como um homem pode ser mal. Ninguém tá falando aqui que a gente quer que os condenados sejam soltos, mas tá questionando a pena de morte especificamente. Mais uma coisa, a alma desse homem, os senhores pensam nela, sabem em que estado se encontra, ousam despachá-la assim tão levianamente. Outrora, ao menos, um pouco de fé circulava no povo. No momento supremo, o sopro religioso que estava no ar podia abrandar os mais empedernidos. Um condenado era ao mesmo tempo um penitente. A religião abria-lhe um mundo no momento em que a sociedade lhe fechava outro. Toda alma tinha consciência de Deus. O cadafalso era apenas uma fronteira do céu. Mas que esperança podemos colocar no cadafalso agora que a grande massa não tem mais crença? A gente tá falando aqui revolução, precisa chegar. E ele, tipo, era pra revolução. Deu um bug na minha cabeça. Agora que todas as religiões foram atacadas pela gangrena, como os velhos navios apodrecendo em nossos portos, mas que outrora talvez descobriram novos mundos, agora que as crianças zombam de Deus, com que direito ousam lançar em algo cuja existência os senhores mesmo questionam as almas obscuras de os seus condenados? Essas almas como com Voltaire e Pujol Lebrun fizeram? Gente, e onde está Deus, né? O que a gente vai fazer com essas almas agora, né? Aí ele termina assim: a civilização nada mais é do que uma série de transformações sucessivas, a qual então os senhores assistirão. A gente vai continuar com isso, esse negócio tão bárbaro, né? A transformação da penalidade, a doce lei de Cristo entrará enfim no código e brilhará através dele. A justiça divina. Veremos o crime como uma doença, e essa doença terá seus médicos que substituirão seus juízes, seus hospitais que substituirão suas galés. A liberdade e a saúde se parecerão. Passarão bálsamo e óleo onde antes aplicavam ferro e fogo.
tratarão com caridade esse mal que trataram com ódio. Será simples e sublime. A cruz substituirá o cadafalso. Estudo. Ele tá falando sobre essa questão de que, tudo bem, pra quem não acredita, isso não posso não fazer sentido. Mas sobre a questão de que a gente precisa acreditar na lei divina e a gente precisa pensar no perdão divino. Nós, enquanto cristãos, a gente não tem direito ou poder sobre a vida ou a morte de ninguém. A gente não tem esse direito. Não é nosso. E isso é uma coisa que é uma moral, uma ética, que mesmo quem não acredita em Deus tem. Qual o seu direito sobre a vida e a morte de outro? Sabe? Que compra prisão, que compra pena, mas a morte, é isso que ele fala, né? Então, esse momento que ele fala que a cruz substituirá o cadafalso, né? Ok, agora vamos seguir para os outros 3 livros, que eu vou ser mais breve, tá? O primeiro é O Velho e o Mar. Foi minha 3ª releitura. 2 que eu tenho a consciência plena do momento que eu li, e uma eu li muito jovem. Então, esse livro, meus senhores, a gente vai falar sobre o que é derrota, o que é vitória. Existe uma playlist que eu vou colocar aqui para vocês, em que a gente lá no Clube de Livros sobre Livros, a gente leu esse livro e eu fiz 5 vídeos, um introdutório, 3 podcasts esmiuçando tudo da obra e o debate final. Então tá bem completo de todos esses vídeos. São os livros favoritos da minha vida. Eu compreendo que muitas pessoas, ao lê-lo, podem só pensar assim, tá trazendo sobre como você superar derrotas. Cara, esse livro é sobre vitória. Esse livro é sobre vitória. Se você não conseguiu chegar a essa camada ao ler esse livro, por favor, segue essa playlist. Vai com calma. Separa alguns dias, vai ouvindo com calma essa playlist, porque eu vou te provar que esse livro é sobre vitória, não é sobre derrota. Eu fico muito triste quando as pessoas falam assim, eu falo, putz, calma, você não pegou a essência do livro. E ele tem o simbolismo bíblico, não de forma cristã, mas de forma simbólica. E é uma coisa que o Hemingway não faz. Hemingway não é homem da alegoria, ele não é homem do simbolismo, ele é homem direto, assim como Nabokov também, mas enfim. E ele fez isso aqui. E o Hemingway não conseguiu seguir o que ele pregou aqui. Ele não conseguiu. Foi um momento que ele estava doente, foi um momento que ele estava, do ponto de vista como escritor, em decadência. E esse livro resgata tudo, e tem muito essa vibe dessa tentativa de resgate mesmo no fim. E o Hemingway, na vida real, ele não conseguiu. E para mim, a frase que fica desse livro, não vou me alongar mais nele aqui, é que o homem, ele pode ser destruído, mas não derrotado. Então, esse livro não é sobre derrota. Não é sobre derrota! O Santiago não é derrotado. E o Manolin, ele é a continuação do Santiago, sabe? Tipo, enfim, vejam lá. Esse outro também eu não vou falar muito. Henry James, A Fera na Selva. Meu Deus, que livro. Outro que eu favoritei. É um dos livros favoritados desse ano. Gente, esse livro me destruiu. Eu já falei com vocês. Eu acabei esse livro, eu tava num café. Eu queria sentar no chão e que um abismo se abrisse ao meu redor e me deixasse ali em posição fetal, quietinha. Esse livro vai falar sobre expectativas e o quanto você vive pela expectativa e não vive o real, o que tá aqui ao seu redor. A gente vai acompanhar o John Marshall e a May Barton nessa missão. O John revelando um segredo muito importante a May Barton, que é sobre que ele acredita muito e que ele tá destinado a algo extremamente espetacular, que vai ser algo que vai transformar a vida dele, não necessariamente violento, não necessariamente bom, mal, mas algo que assim, né? E ele vive nessa expectativa, aguardando isso acontecer. E aí o tempo vai passando. O livro vai ficando enfadonho, vai ficando assim como a vida desses dois aqui. E o livro é basicamente a conversa desses dois personagens. No final aparece um outro personagem, mas é muito mais ele faz muito parte do cenário apresentado pelo Henry James. Cara, esse cara é fantástico. Henry James é fantástico, meu Deus. Do que pra ser um personagem mesmo. E quando acaba esse livro, que é A Fera na Selva,
Chega. Adalbot, meu amigo. E eu fiz uma resenha falando sobre esse livro, com todos os detalhes. Introdução a Henry James. Se você não conhece esse cara brilhante, que é pouco panfletado aqui no Brasil, pelo amor de Deus, esse homem... As coisas que eu li dele até agora, eu só fico assim, ó. Teve só uma novelinha dele que eu não gostei, que foi Daisy Miller. Gostei, mas eu achei datada. A Herdeira, eu fiquei, what? E esse aqui acabou comigo. Nota 1000. Eu fiz uma resenha completa, que eu faço introdução ao Henry James, eu conto o resumo da história sem spoiler, eu conto com spoiler, eu conto minha análise final. E pra mim, o pós-fácil desse livro aqui, o que o autor falou, e é um resumo do que a gente vive no mundo de hoje. É só isso aqui, ó. Peraí. Alguém disse, aliás, que a tragédia moderna do autoconhecimento é que ele pode chegar tarde demais. Too late, expressão cara James. O resto é silêncio. O autoconhecimento, meu amigo, pode chegar tarde demais. E aí, acabou. Acabou. Só quem lê esse livro vai entender essa frase. E leiam esse livro, pelo amor de Deus. Depois vão lá ver essa resenha que eu fiz. Tô deixando ela aqui em cima. Aqui, meu Deus. Aqui embaixo tem que deixar o link. Bom demais, bom demais. E aí, a última peça, na verdade, que eu vou falar de Shakespeare. Eu li Muito Barulho por Nada. Eu tenho esses 2 boxes da Nova Fronteira. Tá no segundo box, comédia, Muito Barulho por Nada. É uma peça já do momento maduro do Henry James. Ou do Shakespeare. Por que eu li essa peça? Bem, eu tô lendo Orgulho e Preconceito, junto com o meu Clube da Cá, Clube de Livros sobre Livros, e eu ouvi a Monique, eu vou deixar o arroba dela aqui, Monique MB, falar que existia muito dessa peça do Shakespeare e Jane Austen. Obviamente, todo mundo bebeu dessa água, né? Todos os autores. Acho que os contemporâneos precisam voltar a ler Shakespeare, né? Porque tá faltando. E a Tati Feltrin também comentou isso. E aí a gente foi ler essa peça, a gente leu no sprint também. E a gente vai acompanhar aqui 2 histórias paralelas. Que é a história, que é a melhor pra mim de todas, que é do Benedict e da Beatriz. E a história do Cláudio e da Hero, tá? Similaridades com Jane Austen. O diálogo da Beatriz e do Bennet parece muito os diálogos irônicos, inteligentes e rápidos, sagazes da Elizabeth e do Darcy, de Orgulho e Preconceito. Principalmente muito do que Elizabeth conversa, e até o Sr. Bennet, né? Aquele jeito rápido, sagaz, piadista de falar, irônico, aquela ironia... Tá. Gente, a Beatriz é demais, ela é demais. Ela até exagera nisso, sabe? E aí também tem momentos aqui em que o Benedict que fala que não quer casar, não quero casar, né? Não tô aqui em busca de casamento nessa vida. Ele vai conversar com o Cláudio sobre isso do que é casamento, que você ouve o Darcy falando algumas coisas, né? Quando ele vai falar da beleza da Elizabeth, é quase o mesmo diálogo. E tem outras muitas similaridades, né? Essa questão de ter o tom de comédia, essa questão de que a gente vai conversar aqui sobre o casamento, e o casamento arranjado, né? E o casamento por amor, por conhecimento, que é a temática também de Orgulho e Preconceito, né? E muito sobre primeiras impressões. O nome original de Orgulho e Preconceito era Primeiras Impressões. E aqui a gente vai ver uma confusão sendo armada por um grande vilão aqui, que é o Dom... Meu Deus, quem é o vilão mesmo? Dom João, tá? Ele armando uma confusão aqui, baseado em primeiras erradas impressões. Então, gente, tem muita similaridade. Eu não vou contar a história aqui toda, porque ela é uma verdadeira novelinha mexicana, com plots acima de plots e tal, e umas coisas assim meio esquisitas, que só aceita, né, como fala a Tati Feltrin. Mas eu vou deixar o link da resenha da Tati Feltrin, que ela explica a história com detalhes, né? Que a gente vai acompanhar o Cláudio se apaixonando pela Hero, que é a filha de um governante, a Beatriz é a prima dela. E existe um ciúmes aqui desse Dom João, que é o filho bastardo, do irmão,
o Dom Pedro, e Dom Pedro, muito amigo do Cláudio, eles fazem um arranjo de o Pedro se fingir num baile de máscara, que é o Cláudio, para conquistar a Beatriz aqui, para conquistar a Hero. E aí ele consegue, mas o Dom João tentou meter o dedo ali, não deu certo. E a Hero e o Cláudio vão casar, e ele tem muita raiva do Cláudio, porque o Cláudio virou melhor amigo do irmão dele, ele tem muita raiva do irmão deles, acabaram de vir de uma querela de briga, se perdoaram, entre aspas. E aí ele arma, junto com o subalterno dele lá, uma cena pra fingir que a Hero tava traindo o Cláudio um dia antes do casamento. Aí o Cláudio faz uma cena dramática, o Cláudio é um chato. Faz uma cena dramática no dia do casamento pra humilhar essa menina. Essa menina meio que cai desmaiada. Todo mundo acredita que ela morreu. E aí o padre lá da região fala assim, vamos fingir que ela morreu mesmo e vamos tentar descobrir o que aconteceu. E o pai, eu preferia que ela tivesse morrido. Gente, é um drama. Mas é uma comédia. É muito engraçado. E paralelamente a gente vai vendo ali a Beatriz e o Benedict naquele hate to love, sabe? Amorzinho cão e gato. Começou aqui, porque é muito gostoso, é muito gostoso. E você fica torcendo por esse casamento que pode acontecer, porque esses dois vão construindo a maturidade de conseguir se apaixonar e construir algo junto nessa troca de farpas, né? De conhecer um outro e acabar, no fim, admirando um ao outro, com o dedinho dos amigos ali. E existe o outro casamento, que é esse casamento arranjado, que vai dar meio errado por essa tramóia que o outro cria. Eu não posso contar o final, mas é uma querela interessante. Algumas coisas são bem surreais, só aceita e vai. E foi isso. Agora, 2 filmes. Um que eu vou falar que é só pra constar. Eu já tinha assistido semana passada Harry Potter e o Cálice de Fogo. Aí agora assisti Harry Potter e a Câmara Secreta. E próximo mês esse mês agora de agosto, devo assistir Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban, pra eu relembrar os 3 primeiros livros que eu li, que eu quero voltar a essa série de Harry Potter pra terminar e mandar pros meus sobrinhos logo essa série. Então, só pra constar, eu vi o filme Harry Potter, a Câmara Secreta. Gente, graças a Deus fizeram adaptações muito boas, né? Porque realmente são adaptações reais, de adaptar o livro para a TV e não de transformar o livro em uma outra história, que é o que a maioria faz. E aí eu vou falar de um outro, que é sobre Marie Antoinette. Eu vi o filme de Maria Antonieta, eu já tinha visto há muito tempo atrás, aquele de 2006, com a Kirsten Dunst, sabe? E eu gosto daquele filme, eu tenho algumas críticas a falar sobre ele. Eu amo os Coppola, gosto muito mais do pai, o Francis Ford Coppola, até do que a filha da Sofia Coppola, mas eu gosto dos Coppola. E esse é um filme que foi dirigido pela Sofia Coppola. Ela se baseou numa biografia da Maria Antonieta, que eu vou deixar aqui, que eu não lembro o nome da autora, mas eu vou deixar aqui a foto. E eu vou ler, esse ano ainda, se tudo der certo, a biografia da Maria Antonieta pelo Stefan Zweig. Então, eu queria ver esse filme, que é uma adaptação dessa outra biografia, para poder fazer as correlações e adaptações. Bem, o que eu posso falar? Eu amo a estética do filme. Eu amo a estética do filme. Dizem que a Sofia Coppola foi na La Dorée, que é aquela loja famosa de macarons franceses, pegou aquelas cores lá e falou, olha, essa vai ser a paleta do filme. E é maravilhosa aquela paleta meio candy, sabe, do filme. O figurino ganhou o Oscar de melhor figurino na época e ele é perfeito. Eu amo como a Kirsten Dunst dá aquele ar leve, meio bobo, meio, eu não sei, que eu sou uma governanta, eu tô aqui curtindo a vida doidado, né, que aparece ali o tempo todo no filme. Eu fiquei me questionando isso, gente, ela vai pra guilhotina com o marido, ela não, gente, os Habsburgos, eles criaram filhas para serem governantas, e quando eu li a biografia da Leopoldina, que a Maria Antonieta foi tia-avó da Leopoldina, né, quando eu li e que eu vi quem era essa mulher, que ela foi formada para ser uma princesa, formada para ser um governante, com noção das coisas, de certa forma, interferindo ali na política, sendo atuante e tal. E quando eu vi esse filme da Maria Antonieta, agora com esse outro olhar, eu falo assim, cara, por isso que ela foi pra guilhotina. Ela só curtiu a vida. Ela era uma menina curtindo o luxo, esqueceu tudo que deve ter aprendido com os Habsburgos,
Porque não é possível. Não é possível. Aí tem um trecho aqui que eu separei, né? Pra gente ver essa correlação das... Tem aqui dessa biografia do Paulo Resulti, da Maria Antonieta. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Aqui, ó. A política austríaca dos casos... Porque assim, só porque a gente não sabe o que é Maria Antonieta, né? A Áustria quis fazer uma aliança política com a França e a Maria Antonieta foi dada em casamento a Luís XVI, que era neto, né, do outro rei. E esse Luís XVI foi bem na época que estava começando as revoltas, o povo morrendo de fome e eles extravagantes pra caramba. E Luís XVI é uma pessoa muito apagada, assim, do ponto de vista de como governante. E aí ela fala assim, ó, a política austríaca, ele, né, Paulo Resulti, a política austríaca dos casamentos dinásticos foi elevada a alto grau quando Maria Teresa conseguiu casar as filhas com 3 membros da casa dos Bourbons, o rei da França, o rei da Sicília e o duque de Parma. Somente uma das filhas da Maria Teresa, Maria Cristina, sua predileta, conseguiu escapar de um casamento dinástico e convenceu a mãe a deixar que ela se casasse por amor. Mais uma vez discutindo o casamento, porque veio, né, com muito barulho por nada, isso aqui. De todos os seus filhos, Maria Antonieta, a trágica rainha da França, seria a mais lembrada, até por ter se deixado levar pela frivolidade secular da corte francesa, em detrimento da educação que receberam como uma Habsburgo. É isso, você vê o filme e você fala assim, cara, é isso. Ela criou lá um parquinho de diversão de animais para uma fazenda e tal. Trouxe elefante pra fazenda, tudo pra só se divertir. Um grande jardim pra ela tal. Festa, festa, festa. Comida, comida, comida. Assim, tipo, você vê nenhuma discussão do ponto de vista político no filme. E olha que esse filme foi feito pra gente humanizar. E essa bio, humanizar a Maria Antonieta. Ver a mulher por trás disso. E eu vi a mulher, eu fiquei assim... Esqueceu pra que veio no mundo, minha amiga. Esqueceu pra que veio no mundo. Esqueceu do seu povo. Porque a partir do momento que você virou a rainha, mesmo que você tenha vindo da Áustria, o povo francês era seu povo. E você esqueceu dele, minha amiga. Você foi pra guilhotina por causa disso. Não que eu concorde com a pena de morte. Mais uma vez, voltamos à pena de morte aqui. Mas você começa a entender o que estava acontecendo ali. E eu amo... filmes que são biográficos, né? Mas eu fico extremamente incomodada com os toques de modernismo, gente. Ai, eu entendo que a arte se permite, às vezes, essas coisas, mas quando eu tô falando de uma biografia, de um tempo que não é o seu contemporâneo de outro, pra eu conseguir me ambientar, e eu acho que pra população que vai ver, que conseguir ambientar e entender aquilo, a gente tem que pôr todos os elementos da época de forma muito concisa. E ela faz isso no figurino, exagera nos toques de modernidade, às vezes, no figurino. Mas tava bonita. Porra, tem que falar, tá bonita. Os sapatos foram feitos exclusivamente para isso. E tem sim toques de modernidade no sapato. Inclusive, alguns pares foram vendidos, leiloados, do filme mesmo. Mas eles tiraram a música, botaram música contemporânea. Tem uma hora que tá ali aparecendo os sapatos que aparece um All-Star. Parece um All-Star. Ai, Jamile, que bobagem, isso é legal, interessante. Meus amores, isso te dá espaço ao anacronismo. De verdade. Você coloca elementos da modernidade num filme que é para retratar a França do século ali, 18, você vai trazer as pessoas fazendo seus julgamentos modernos para aquela época. E você não pode fazer isso, você tem que tentar se situar ali. Isso para mim me tira de dentro do ambiente que eu preciso entrar para entender o livro, entender a cabeça daquela mulher, entender a cabeça do povo, entender o que estava acontecendo. Eu me irrito com isso. Eu odeio isso. Isso aconteceu com o Gatsby. Eu amo a adaptação do Grande Gatsby. Mas quando começa a colocar rap, Jay-Z tocando na festa do Gatsby, eu tô falando de um filme que vai retratar a década de 20 americana, eu fico possessa de ódio. Não tem como, sabe? Eu não gosto disso. Mas fora isso, é um filme legal. Você fica assim, apesar de tudo isso, de você falar assim, cara, foi por isso. Ela foi pra guilhotina. Que merda, hein? Pô, podia ser diferente. Apesar disso, você ficar com dó, principalmente saber dos filhos dela, que só a filha mais velha sobrevive. E que, você fica com um sentimento péssimo, sabe? Mas é isso, eu tô ansiosa agora para ler Maria Antonieta por Stefan Zweig. Diz que essa aqui é a melhor biografia que existe dela, que
A Tati Feltrin tem um vídeo que ela faz a comparação das duas biografias. Tem muito tempo que eu vi. Era até bom ter visto antes daqui. Mas eu lembro que ela falou assim, ó, essa é a melhor. E eu confio muito no que ela fala. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E falem aí o que vocês querem ler desses livros. Se você viu esse filme de Maria Antonieta, me conta também. E é isso.